Povo, nacionalidade e cidadania. Olha só, três palavrinhas que parecem a mesma coisa, né? Mas que na hora de uma prova de concurso podem ser a diferença entre a aprovação e a reprovação. Confundir esses conceitos é uma daquelas armadilhas clássicas de direito constitucional. E é justamente para acabar com essa dúvida de uma vez por todas que a gente vai destrinchar isso agora. Então, fica a pergunta no ar. Essa diferença está realmente clara? Porque dominar esses detalhes é o que separa quem garante a vaga de quem bate na trave. Vamos organizar essas ideias de um jeito que nunca mais vai gerar confusão. Ok, vamos mergulhar nisso. Para não ter erro, a gente precisa começar pelo conceito mais amplo de todos. Sabe, a base de tudo que serve como alicerce para os outros dois. O conceito de povo. De um jeito bem direto, povo é basicamente todo mundo que está dentro de um determinado estado. É o elemento humano total. E isso inclui tanto os brasileiros quanto os estrangeiros que vivem aqui. Pensa como se fosse um guarda-chuva gigante que abriga todo mundo que está no território. É, de longe, o grupo mais abrangente. Agora a gente começa a funilar um pouco as coisas. Dentro desse grupão que a gente chamou de povo, existe um subconjunto. Um grupo de pessoas que tem um laço especial com o Estado. Um vínculo que não é só de presença física, mas sim um vínculo legal. É aqui que entra a nacionalidade. Então, o pulo do gato está aqui. Nacionalidade é o que transforma uma pessoa num membro daquele Estado. É essa conexão jurídica, esse pertencimento formal que separa quem é apenas um morador de quem é um nacional. E é essa condição que vai abrir a porta para um monte de direitos e deveres específicos. E aqui a gente chega num ponto que, olha, despenca em prova. No Brasil, a nacionalidade se divide em duas, a do brasileiro nato e a do naturalizado. Para os natos, a regra geral é o jus soli, ou seja, nasceu no território brasileiro, é brasileiro. Claro, tem as exceções, como o critério de sangue, o jus sanguinis, para filhos de brasileiros no exterior. Já os naturalizados são os de estrangeiros que cumprem os requisitos da lei e pedem para se tornar brasileiros. As bancas adoram explorar os detalhes dessas regrinhas. Certo. Então a gente já entendeu o que é ser um nacional. Mas, para por aí. Ter esse vínculo jurídico é tudo? De jeito nenhum. Porque ser cidadão é o próximo nível. É poder exercer ativamente os direitos políticos que esse vínculo garante. A cidadania é, basicamente, a nacionalidade em ação. É a qualificação que permite ao nacional participar das decisões políticas do Estado, principalmente através do direito de votar e de ser votado. Ou seja, é o que permite que a pessoa participe de verdade da vida política do país. E agora, muita, mas muita atenção, porque é aqui que mora a pegadinha clássica que faz um estrago na prova. Todo nacional é cidadão? Não. Imagina um brasileiro que sofre uma condenação criminal definitiva. Essa pessoa vai ter os direitos políticos suspensos. Ela continua sendo brasileira, continua sendo nacional, mas perde temporariamente a cidadania, porque não pode nem votar, nem ser votada. Pronto. Agora que a gente viu cada peça separada, vamos juntar tudo. Montar esse quebra-cabeça. Visualizar como esses três conceitos se relacionam é o que vai fazer a ficha cair de vez e fixar o conteúdo para a hora da prova. Para isso não sair mais da cabeça, o melhor jeito é imaginar uns círculos, um dentro do outro. Pensa no círculo maior, o que está mais por fora. Ele representa o povo. Ali dentro estão todos, brasileiros, estrangeiros, todo mundo. Beleza! Agora, dentro desse círculo gigante do povo, a gente desenha um círculo um pouco menor. Este representa os nacionais. Aqui estão todos os brasileiros, tanto os natos quanto os naturalizados. Faz sentido, né? Todo nacional faz parte do povo, mas nem todo mundo que faz parte do povo é um nacional. E para fechar, lá no miolinho, no centro de tudo, está o núcleo, o círculo dos cidadãos. São aqueles nacionais que estão com seus direitos políticos ativos em dia. A relação fica cristalina. Todo cidadão é um nacional. E todo nacional faz parte do povo, mas o caminho inverso, aí não é verdadeiro. Bom, a teoria está na mão, mas e na prática? Como é que a banca examinadora transforma isso numa questão de prova? É na aplicação prática que a gente vê se o conhecimento está afiado de verdade. Dá uma olhada nesse caso aqui que é cara de prova. A banca joga uma situação, um brasileiro naturalizado envolvido com o tráfico de drogas. E a partir daí vem o desafio para julgar um item. Esse brasileiro pode ou não ser extraditado? E a resposta para essa pergunta está toda mastigadinha aqui nesta tabela. A extradição é um tema diretamente ligado à nacionalidade. A regra para o brasileiro nato é absoluta. Nunca, em hipótese alguma, será extraditado. Já o naturalizado, que era o foco da questão, tem duas exceções. Ele pode ser extraditado por um crime comum que ele cometeu antes de se naturalizar ou, e aqui está o ponto,
por envolvimento com o tráfico de drogas, não importa se foi antes ou depois. Essa regra é ouro para concursos. Falando em cobrança clássica, tem outra coisa que as bancas amam: os cargos que são privativos exclusivos de brasileiros natos. A Constituição foi clara e reservou alguns postos estratégicos, tipo a linha de sucessão presidencial e o alto comando militar, apenas para quem tem a nacionalidade originária. E claro que para decorar essa lista chatinha tem um bizu, né? Um macete clássico de concurseiro, o famoso mp3.com. Cada letrinha ajuda a lembrar um cargo. M, de ministro do STF. O P3 são os 3 presidentes, o da República, o da Câmara e o do Senado. C, de carreira diplomática. O, de oficial das Forças Armadas. E o M final, de ministro da Defesa. Simples, direto e quebra um galhão na hora da prova. Pronto! Com essas diferenças bem claras na mente, a base para gabaritar um monte de questão de direito constitucional já está bem mais forte. Isso nos leva a uma reflexão para guiar os próximos estudos. Qual outra distinção do direito constitucional, daquelas que parecem a mesma coisa, mas não são, é decisiva para a aprovação?